Olá e vamos a mais um Rede Vida Serviço. Saúde da mulher é o tema do nosso programa. A evolução da medicina voltada para a saúde feminina colabora para proporcionar tratamentos cada vez mais eficientes para as mais diversas doenças. E são alguns cuidados essenciais que proporcionam o bem-estar e a qualidade de vida que todas buscam, da primeira menstruação até a pós-menopausa. Independentemente da idade, a melhor forma de seguir esse caminho é por meio da prevenção e do autocuidado. Observar o próprio corpo e adotar um estilo de vida adequado são pontos importantes a serem considerados nessa tarefa. Mas para falar sobre saúde da mulher, receba a ginecologista, doutora Priscila Aurico Yamamoto. Doutora, muito prazer, seja muito bem-vinda. Obrigada novamente pelo convite, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. A alegria é nossa de recebê-la. Vamos falar da saúde da mulher, dar uma pincelada por todas as fases? Então vamos começar para as mamães que estão assistindo a gente, as mamães de meninas, quando elas devem ir ao ginecologista pela primeira vez? Ana, eu sempre oriento a partir da primeira menstruação, né? Que é uma fase que surgem muitas dúvidas, a irregularidade menstrual, que é algo comum nos primeiros 2 anos, quando inicia a menarca, que a gente considera a primeira menstruação. Então, até esse momento, a gente sempre orienta acompanhamento com o pediatra, mas assim que acontece aí a primeira menstruação, a gente já orienta, tá levando para a gente orientar, tirar dúvidas sobre o que é normal, o que não é. E algumas coisas que eu sempre falo para as pacientes é que quando começam os primeiros sintomas, né, da puberdade, ali por volta de 8, 9 anos, começam os sinais de aparecimento, né, da telarca, que são os mamilos ali, já o broto mamário. Aí depois vem a pubarca, que são o aparecimento dos primeiros pelos. E aí vem o estirão de crescimento e aproximadamente aí depois de 1, 2 anos ocorre a menarca, que seria a primeira menstruação. Acho importante, já que a gente está falando desse período, dessa idade, a gente falar de um fator que é a vacina do HPV. A gente fala tanto que queria uma vacina para combater o câncer. Essa é a vacina, doutora Priscila? É, e a vacina contra o HPV ela é uma vacina muito segura. Atualmente, ela dá na rede pública entre 9 e 14 anos. E esse ano, como estava tendo uma baixa procura, eles estenderam até 19 anos. Então, todas as mamães aí que tiverem meninas ou meninos, procurem uma unidade de saúde básica. É uma vacina muito importante. Na rede privada, ela é cara. Então, quem tiver a oportunidade de fazer nessa faixa etária, é melhor que já se tome no SUS, que aí não precisa ter esse gasto, né? E é uma vacina muito importante que todos os meninos e meninas devem tomar. Ela previne a quê? O HPV é um vírus que pode dar o câncer de colo de útero, né? Então, é importante que a gente tome a vacina antes de iniciar a vida sexual. Por isso que ela é recomendada nessa faixa etária, principalmente. Porém, até aquelas mulheres que já têm uma vida sexual ativa e até mesmo o diagnóstico de HPV, ela é uma vacina indicada, porque existem mais de 200 tipos de HPV. A vacina, a gente tem 2 tipos, a quadrivalente, que pega os 4 principais, e a nonavalente, que foi lançada recentemente, mas essa só dos lugares particulares mesmo. Então, todas as pessoas que tiverem oportunidade, vale a pena tomar, porque é um vírus que é um vírus lento, mas a gente tendo essa vacina como prevenção, a gente sabe que esse vírus demora mais tempo para ele se transformar num câncer de colo de útero. Então, se todas as pessoas puderem, inclusive nós, né? Naquelas mulheres, ela está indicada principalmente até 45 anos, e mesmo mulheres na menopausa, que têm uma vida sexual ativa, a gente sempre está indicando o uso da vacina. A diferença é que em pessoas, né, em adolescentes, normalmente no SUS eles dão uma dose. E já em mulheres mais maduras, a gente indica sempre 3 doses. Então... Mas é tão importante isso que tem no SUS, né, doutora? Sim. Tem ali o acesso gratuito. Então, é só a gente se despertar para isso. Com certeza. Não ter o preconceito, porque muito se fala, mas vai dar uma vacina do HPV, mas a criança não iniciou a vida sexual, mas você bem explicou que não está correlacionado e é uma prevenção. É uma prevenção, isso. Não é que a gente está dando a vacina que a gente está fazendo qualquer estímulo, né, a iniciar a vida sexual. É mais uma prevenção pensando no futuro desse menino ou desse menino quando eles iniciarem a sua vida sexual. E é um momento que a imunidade deles está mais forte, mais potente. Então, a vacina tem uma boa resposta nessa fase. Então, os pediatras sempre indicam, nós ginecologistas, então é algo muito seguro e eficaz. Falando em vida sexual, é importante os pais introduzirem esse assunto
para as meninas, vamos colocar aqui as meninas, já que você é ginecologista, qual que é a importância desse cuidado e dessa conversa para prevenir doenças, mas também a gravidez na adolescência? Porque muitas vezes os pais que estão assistindo a gente, eu sou mãe de menino, mas é importante ter essa conversa já para esses cuidados, né, doutora Priscila? Sem tabus, sem avançar alguns assuntos, mas é importante deixar-lhes a par sobre a saúde e o cuidado com o próprio corpo? Sempre, Ana. Eu atendo vários pacientes que levam as filhas, né? Eu atendo mãe e filho, e a gente sempre está ali orientando. Hoje o Brasil ainda é um dos países que mais tem uma gravidez na adolescência, né? E a maioria delas são não planejadas. Então, hoje a gente tem diversos métodos contraceptivos e disponíveis, né? Tanto no SUS quanto, né? Hoje a gente tem métodos de vários preços, várias opções, não só a pílula, temos também adesivo, anel, injeção, os próprios DIUs que são indicados, né, pelo Ministério da Saúde para adolescentes que já têm uma vida sexual ativa. E aí é sempre importante a gente lembrar que não só evitar uma gravidez não planejada, mas uma doença sexualmente transmissível, né? Então, o uso do preservativo é sempre muito importante. E não é porque a gente está orientando aquela paciente, aquela adolescente sobre métodos contraceptivos que a gente está, né, incentivando ela a iniciar a vida sexual. Mas a gente já está fazendo uma prevenção que, se no futuro ela achar que é o momento certo, a pessoa que ela gostaria de ter a vida sexual, que ela já esteja segura, né? Tanto numa gravidez não planejada, quanto também numa infecção sexualmente transmissível, que é o nosso principal objetivo como ginecologista, cuidar dessas duas coisas. Informação é poder, é Sim. Conhecimento. Falando em informação, a gente falou da primeira consulta, menstruação. Vamos para uma fase maiorzinha? A mulher que está assistindo a gente que deseja engravidar, doutora Priscila, quais os cuidados ela tem que ter para preparar esse corpo para a gravidez? Então, antes de eu quero engravidar, é importante parar, né, os métodos contraceptivos, marcar uma consulta com o seu ginecologista de confiança e fazer uma preparação para que esse momento ocorra de uma forma mais saudável possível. A gente sempre indica o início do metilfolato. Antigamente a gente usava o ácido fólico, mas 50% da população não tem uma enzima que degrada ácido fólico e metilfolato. Então hoje a gente já tem a forma pura e é o que é indicado atualmente. Então, de 1 a 3 meses antes de começar as tentativas, é importante iniciar, então, o metilfolato, fazer uma atividade física, uma alimentação saudável. Isso ajuda muito na qualidade dos óvulos e dos espermatozoides. Então, não só a mamãe, como também o pai deve, né, ter esses cuidados. Eu sempre indico também uma avaliação odontológica, porque às vezes tem que fazer algum tratamento, que é importante a gente fazer antes, né? Só. E atualizar cartão de vacina, que existem algumas vacinas, como, por exemplo, sarampo, cachumba e rubéola, que a gente não pode dar durante a gestação. A do HPV, por exemplo, também não pode ser feita durante o pré-natal. Então, atualize o cartão de vacina, vê se a parte odontológica está em dia, alimentação saudável, atividade física e o metilfolato. E, claro, Papa Nicolau, né, que é a citologia oncótica em dia, exames de sangue, uma qualidade no geral, né, uma saúde ali em dia, que está tudo certo os exames, para que a gente possa ter uma gravidez o mais saudável possível. Essa tentativa, doutora, você que está há tantos anos ali no consultório, você acredita que quando a mulher decide engravidar, o fator emocional conta para dar um positivo ou um negativo? Eu sempre falo para minhas pacientes, não fique contando para todo mundo que você está tentando, porque essa interferência externa acaba interferindo um pouco as cobranças, né? Então, pode atrapalhar sim, tá? Mas hoje já se sabe, aquelas mulheres que querem engravidar, se elas puderem programarem antes dos 35 anos, a forma com que acontece é muito mais tranquila, é de baixo risco, porque acima de 35 anos a gente tem uma perda de óvulos muito importante, e não só de quantidade, mas também de qualidade. Então, acima dos 35 anos, a gente considera uma gestante de alto risco e, com isso, é mais difícil também ela ter uma gravidez. Claro que pode acontecer, né? Enquanto a mulher menstrua, ela pode engravidar, mas quanto mais velha, mais difícil de acontecer. Fatores emocionais com certeza interferem, assim como fatores também alimentares, sedentarismo. Então, tudo isso acaba acarretando aí uma dificuldade para engravidar. Cigarro, bebida alcoólica, arriscada a lista, doutora.
O tabagismo, a gente sabe que tem muita interferência, né? Principalmente na gestação, a gente contraindica formalmente, já tem vários estudos falando que pode prejudicar o desenvolvimento neurológico do bebê. E o alcoolismo, existe a síndrome alcoólica fetal. Então, hoje, nenhuma quantidade de álcool é aceitável durante a gestação. Mesmo aquelas bebidas que falam que são zero álcool, eu acho importante a gente falar isso, porque tem muita essa discussão. Ah, mas eu tô bebendo um zero álcool. É recomendado, A doutor? cerveja, já se sabe que ela não é 100% zero álcool. Aqui no Brasil tem uma quantidade mínima ali, que é considerada como zero álcool, mas ela ainda tem um pouquinho ali sim. Então, cerveja zero álcool não é indicado. Agora, destilado, ele tem menos fermentação, essas coisas, então a gente acaba liberando mais esporadicamente. Mas é importante, realmente, eu já vi pacientes às vezes, mas né, um pouquinho, um gole, uma taça, não vai fazer mal. Não tem nenhuma quantidade que é segura na gestação. E o cigarro a mesma coisa. Então, se puder abolir, é o melhor para o seu bebê. A gente acompanhou recentemente, infelizmente, o caso de uma cantora famosa que estava grávida e o bebê veio a morrer, né, doutora? O que foi a síndrome que aconteceu com ela? Explica pra gente. E como as mamães, as grávidas que estão aqui ou as mulheres que estão tentando podem se cuidar para não ocorrer o mesmo com elas? A Alexa, né, uma cantora que saiu em todas as redes sociais, ela teve a síndrome HELP. O que é síndrome HELP? É uma complicação de uma pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é quando a gente tem aumento da pressão arterial, que é provocado pela inserção da placenta de uma forma não muito adequada. Hoje, a gente tem alguns exames que a gente faz o rastreamento daquelas pacientes para a gente avaliar se ela tem um risco maior ou não de desenvolver essas síndromes. E por volta ali do terceiro mês, o primeiro trimestre, a gente faz um ultrassom com translucência nucal e avaliação do Doppler. E ele demonstra para a gente, através do que a gente chama de artérias uterinas, se essa paciente tem mais risco ou não. Existem alguns protocolos que a gente segue, por exemplo, pacientes que fizeram fertilização, gemelares, obesas, acima de 35 anos, primeira gestação. Histórico familiar é muito importante, Ana. Então, aquela paciente que é hipertensa, ou a mãe teve pré-eclâmpsia, ou ela teve uma pré-eclâmpsia na outra gestação, ela tem um risco maior de ter a pré-eclâmpsia. E a síndrome HELP, que foi o que a cantora teve, é uma complicação da pré-eclâmpsia. E ela pode ser muito fatal para a gestante, então a conduta normalmente é realmente resolução do parto. E infelizmente, no caso dela, era muito precoce, né? Ela estava, acredito, ali de umas 24 semanas, que seria em torno de 6 meses. Mas hoje tem algumas medicações que a gente usa, como o AS, o cálcio, que eles acabam ajudando a gente a prevenir. Mas, claro, desde que a paciente tenha indicação. A gente não pode também dar para todas as mulheres. Todo esse cuidado, essa detecção das doenças, como pré-eclâmpsia, diabetes e outras... É por isso que é importante o pré-natal, doutora, Com esse certeza. Acompanhamento, que muitos podem pensar, mas que bobeiro, ir lá, tô grávida, gravidez não é doença. Não, gravidez não é doença, mas é um cuidado especial. É um cuidado. E é muito importante, a gente não está cuidando ali apenas do bebê, mas também da mãe, né? Então, essa questão alimentar, a gente sempre está falando, alimentação é importante, atividade física, porque isso reflete muito, né, nesse desenvolvimento do feto, evitar uma prematuridade, evitar um diabetes gestacional ou uma pré-eclâmpsia grave, né? Que hoje a gente tem conseguido, com esse avanço da medicina, esses exames de rastreio que a gente tem feito em todas as nossas pacientes, a gente consegue hoje, aqueles casos graves que a gente tinha, como era algo mais comum, hoje, né, graças a Deus, a gente consegue ter um controle muito melhor. E a consciência, né? Eu falo para todas as minhas gestantes, tem muitas que fumavam ou bebiam, eu falo, olha, depois que nascer, aí é outro momento, mas durante a gestação esse bebê precisa muito de você e tudo que você está fazendo, que você está se alimentando, que você está ingerindo é o que está indo para ele. Então, hoje eu acho que essa consciência elas têm muito mais e com isso a gente tem reduzido muito o índice de mortalidade, tanto materna quanto neonatal. Doutora Priscila, a cesárea, por muitos, é vista como uma vilã. Eu tive meu filho por meio da cesárea. Mas hoje tem uma cultura que só o parto normal é aquele parto que é benéfico para o bebê, que é o parto que a mãe vai ter aquela ligação eterna com a criança, como se nós que não tivemos essa via, não fôssemos tão mãe ou não tivéssemos essa ligação.
Por que você acredita que deu uma luz tão grande, assim, como se a cesárea não fosse algo bom para a mãe e para o bebê? Ana, isso é uma discussão eterna, né? Via de parto. Eu sempre falo para minhas pacientes, isso é uma decisão sua. Quem vai decidir se vai ser parto normal, se vai ser cesárea, a primeira pessoa é a gestante. Claro que nós obstetras estamos lá para orientar quais são os benefícios, malefícios. Sempre que é importante uma cesárea, né, tem as suas indicações, né? Mas a gestante, ela sempre tem que se orientar, né, do que ela gostaria, o corpo é dela. Isso é humanizar, é a gente fazer o que a paciente gostaria que fosse feito, né? E nós obstetras estamos ali só para dar aquele apoio. Quem é a protagonista do parto, né, acaba sendo aquela futura mamãe. Então tem que ser a escolha, é sua decisão. Não é porque saiu numa capa de revista, está num site, a famosa decidiu e disse que é assim ou não. É seu corpo, suas regras, sua escolha é a sua saúde, né, doutora Priscila? Com certeza. Claro que, assim, aquelas pacientes que desejam uma cesárea, né, a gente orienta, esperar algum sinal, esperar, se possível, pelo menos as 39 semanas, que é o que é recomendado pelo Ministério da Saúde. Então, também a gente não vai fazer uma cesárea ali, um bebê que está tudo bem, antes do tempo, só por comodismo, porque a gestante quer aquela data. Então, a gente está ali sempre para orientar o que é melhor para a mãe e para o bebê. E que a cesárea seja feita de uma forma tranquila, né? A gente hoje tem muitas coisas que a gente pode fazer com que ela receba aquele bebê no pele a pele, que é a primeira hora de vida, que a gente chama de Gold Hour, que é muito importante. A amamentação na sala de parto, se possível, não separar a mãe do bebê e o pai. Então, hoje a gente consegue ter essa questão mais próxima, né? E humanizada. E vocês quem decide. Nós estamos ali como coadjuvante. Como ferramenta. Doutora Priscila, a mulher engravidou, teve o bebê e o cuidado do pós-parto. Precisa ter um cuidado especial? Sim, Ana. Então, a gente sempre orienta ela a voltar, né, ali na primeira semana, para a gente avaliar não só a parte física, mas emocional. 80% das pacientes, das puérperas, acabam tendo blue puerperal, que é aquele período de transição hormonal. Então, que a gente tem que fazer um acolhimento, um diagnóstico correto e avaliar se não está evoluindo já para uma depressão pós-parto, né? Então, hoje tem muitos tratamentos, a gente não precisa deixar aquela gestante ali ficar naquele sofrimento. E independente de ser parto normal ou não, isso não muda, né? A questão hormonal ali acaba ocorrendo da mesma forma. E tem alguns cuidados, evitar, né, se for uma cesárea, dirigir logo no começo, atividade física. E se for num parto normal, também tem alguns cuidados de ver ali como que está o processo, né? Se precisou fazer algum ponto ali na vagina. Então, é importante ela ter esse contato com o obstetra mesmo, ou com alguém que ela confie, para ela estar dando esse segmento. E, normalmente, com 40 dias pós-parto, a gente inicia a contracepção, né, que é o momento indicado para a gente já liberar aquela paciente para não correr risco de ter uma nova gestação e ela voltar a ter a vida sexual. Vamos pular algumas fases e ir para menopausa, doutora Priscila. A menopausa é um bicho de 7 cabeças que muda o corpo da mulher e tem vários sintomas, doutora Priscila? A menopausa, ela hoje tem vários tabus e vários mitos, né, a respeito. Antigamente, as mulheres tinham muito medo de fazer reposição hormonal, porque teve alguns estudos no passado que não foram muito bem conduzidos e trouxeram todo, né, esse pavor, né, de hormônio da câncer. Então, claro que cada caso tem que ser individualizado, né? Então, cada mulher é única. E aí a gente tem que fazer uma boa anamnese, avaliar os exames, para a gente fazer o melhor tratamento, né? Então, hoje, Ana, existem algumas contraindicações mesmo a fazer a reposição hormonal, mas ainda a grande maioria das mulheres, elas podem fazer. E, se possível, que se faça nos primeiros iniciais 5 anos que pararam de menstruar, que a gente chama de janela de oportunidade, e que é o momento que deve se iniciar a reposição. E já se sabe que previne ali no futuro osteoporose, Alzheimer, infarto, além de melhorarem os sintomas, né? Calores, que são os fogachos, ressecamento vaginal, insônia, irritabilidade, diminuição de libido,
Então, hoje eu falo que a gente não precisa sofrer. Existem diversos tratamentos, ainda a primeira escolha é a reposição hormonal, desde que aquela mulher não tenha nenhuma contraindicação, mas que ela fazendo o acompanhamento ali anual com o seu ginecologista, ele vai conseguir fazer um diagnóstico, né, precoce e já iniciar o tratamento, e ela não vai ter grandes mudanças, né, como a maioria das mulheres que infelizmente não tem oportunidade de estarem fazendo o tratamento acabam sentindo. Ela dá sinais que vai acontecer bater na nossa porta, doutora Priscila? Porque vai. Se estamos vivas, graças a Deus, estamos envelhecendo, vamos entrar na menopausa. Não tem jeito. Ela pode ocorrer, Ana, entre os 40 aos 55 anos. A média hoje em torno de 48, 50 anos. E ela realmente dá alguns indícios. A maioria das vezes começa uma irregularidade menstrual. Então, aquelas mulheres que começam ou a menstruarem muito ou começam a ter atrasos. Isso é um dos primeiros sintomas, associado ali já ao fogacho, que é um calor que começa normalmente no tórax, sobe na cabeça, dura uns 5 minutos e passa. Por isso que a gente chama de onda, porque ele vai e volta, né? E existem exames que a gente pode fazer diagnóstico, mas a gente só fala realmente que é menopausa a partir de 1 ano que a mulher ficou sem menstruar. Antes disso, a gente fala que é o climatério, que é esse período de transição para a vida reprodutiva, para a vida que não é mais, né, que não vai ter como ela engravidar, que é a menopausa. Precisa ter acompanhamento médico, como o Papa Nicolau, exames, mamografia, porque muitas vezes a mulher, cheguei na menopausa, acabou, gente, já acabou, não quero mais fazer esses exames. Pode, doutora Priscila? Não pode, Ana. Inclusive, é na menopausa o período onde existe o maior risco de câncer de mama e de câncer de endométrio. Uma endométrio é a camada de dentro do útero, então é muito importante ela continuar fazendo o segmento. Mesmo que ela não tenha uma vida sexual ativa, a gente examina, colhe o Papa Nicolau e faz os exames anuais de mamografia e ultrassom. Além de pesquisa de exames de sangue, né, de colesterol, diabetes, um hemograma, então os exames básicos, tireoide, então é importante essa mulher ainda continuar se cuidando. Agora, mais do que nunca, ela precisa se cuidar para ter um envelhecimento saudável. Dá para ter uma qualidade de vida? Com certeza. Dá para ter uma qualidade de vida e a medicina evoluiu muito, abre o programa falando isso, de novas tecnologias, você falou do ressecamento, da falta de libido. Hoje, a medicina possui radiofrequência, bioestimuladores para ajudar essa mulher a ter uma vida ativa sexualmente? Doutora Priscila, explica pra gente. Isso, Ana. Então, hoje, até fui num congresso agora faz alguns dias e já é mais do que aceito e comprovado cientificamente o benefício aí do rejuvenescimento íntimo, né? Que é algo que as mulheres estão procurando cada vez mais. Então, hoje existem alguns medicamentos que estão auxiliando nelas a terem perda de peso, pacientes bariátricas que têm uma perda de gordura muito importante e com isso tem ali uma flacidez vulvar e algumas acabam tendo um desconforto, um incômodo por isso, assim como também uma atrofia vaginal. Muito comum, Ana, pacientes, por exemplo, que tiveram câncer, que tiveram que fazer radioterapia ou que não puderam fazer a reposição hormonal. Então, acaba que aquela vagina fica mais ressecada. Então, hoje a gente tem vários tratamentos, né? A gente tem radiofrequência, ablativas, não ablativas, laser. E para a parte estética, os bioestimuladores, o preenchimento, assim como tem no rosto, também tem ali na região íntima, para aquelas mulheres que desejam melhorar um pouquinho aí a aparência. Acho que a gente conseguiu dar uma pincelada em todas as fases da mulher. A doutora Priscila ficou assustada, ela falou, gente, quantas perguntas será? Mas a gente conseguiu aqui agradar a todas as idades, Priscila. Mas a gente está terminando e eu quero que você deixe um recado exaltando a importância da saúde feminina. Com prazer, Ana. Então, assim, eu quero falar para as mulheres que eu sempre falo que tem uma sequência. Primeiro, a gente tem que estar sempre cuidando da nossa saúde. Depois, num segundo ali, né? Primeiro, saúde, depois a nossa família e terceiro, trabalho. E eu vejo muitas mulheres que acabam invertendo essa ordem. Então, primeiro elas trabalham, acabam não cuidando muito da saúde e é algo que no futuro a gente vai ter ali uma consequência. Então, primeiro a gente tem que se cuidar, ter um momento ali para lazer, para atividade física e o restante ali, o trabalho, eu falo que sempre em terceiro plano. Adorei, muito obrigada, a gente aprendeu muito com você. Obrigada, doutora. Ana, foi um prazer. Este foi o nosso Rede Vida Serviço sobre a saúde da mulher em todas as fases da vida.
Aproveite para se cuidar, se alimente bem, faça os exames preventivos anualmente. Fiquem com Deus, até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!